Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse momento, por essa chance de estarmos juntos. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem concedido para nós todos os dias. Colocamos diante de Ti as nossas preocupações, as nossas ansiedades, e nós lançamos em Ti todas as nossas expectativas. Então nos ajuda, Senhor, a mergulharmos na Tua palavra com entendimento, com sabedoria, e nos dá graça, Senhor. É no nome de Jesus que Te agradecemos, amém. Gente, no domingo passado, a gente começou falando sobre proféticos, né? Entramos em Isaías, explicamos como é que a coisa aconteceu. Eu falei de 3 Isaías, né? Foram 3 Isaías, na verdade, 3 períodos, e todos eles foram reunidos num só. Tentei explicar um pouco sobre quais eram as características fundamentais dos proféticos, da literatura profética, desse gênero, e disse para vocês que a gente ia continuar alguma coisinha hoje ainda, antes de entrar no tal do Apocalipse, ou no apocalipsismo, ou no gênero literário chamado Apocalipse. Eu me lembro que a gente comentou, eu deixei com vocês, falei, olha, isso foi no final, tem alguns trechos de Isaías que, quando você se refere a, por exemplo, em 1948, pela criação do Estado de Israel e tudo mais, alguns trechos de Isaías, eles eram muito, parece que você tirou do livro bíblico e colocou na página do jornal, de tão atual. E eu falei que ia mandar para vocês, só que eu não mandei. Aí está aqui, eu quero abrir com vocês. Em Isaías, no capítulo 60, verso 8, como é que está na tradução de vocês? Quem são esses que vêm voando como nuvens, como pombas às suas janelas? Isso. E aí, parece curioso, né? Quando da criação do Estado de Israel, eles fizeram uma migração ao contrário e trouxeram, boa parte desse pessoal veio de avião. E lembraram desse trecho quando esse povo estava chegando, porque eles fizeram uma comparação quando o povo estava vindo do exílio. Só que quando eles vieram do exílio, lá atrás, não vieram de avião. E aqui eles, o profeta não sabia disso, né? Aí tem um outro trecho que não é Isaías, é Oséias. Oséias 11, 10 e 11. Oséias 11, 10 e 11. Quem acha para nós? Andarão após o Senhor, ele rugirá como um leão, rugindo, pois ele, os filhos do ocidente, tremerão. Tremendo virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Síria. Eu os farei habitar em casas, diz o Senhor. É isso. E aí usaram esse trecho do profeta Oséias para dizer o seguinte: boa parte da dispersão estava no norte da África, outro pedaço mais na Ásia, e esse povo veio, todo mundo veio de avião. Então é um negócio, gente, que mexe bastante, porque você fica, como é que o profeta sabia? Não sabia. Interessante, quando na época dele ele se passou por mentiroso, por muitos da geração dele, e teve que fazer após ele, né? Porque só foi se cumpriu. Então, é sobre isso que eu disse para vocês, que algumas coisas relacionadas ao profetismo de Israel acabam sendo assim fantásticas, porque é uma prática do judaísmo retirar, extrair do Antigo Testamento frases soltas que para a gente hoje, como
estudioso e tal, seria uma aberração. Eu não posso pegar o texto fora do contexto, não posso. Mas eles faziam isso. Aí eu disse a vocês que em Mateus, por exemplo, quando os sábios vêm lá do Oriente e perguntam onde está o rei dos judeus, aí Herodes manda buscar os sábios, né, os escribas, o pessoal que sabia, e perguntou: escuta, esse povo diz o que? O Messias vai nascer aonde? Não, o texto diz, segundo a profecia, se não me engano, Miqueias, vai ser em Belém. Se é em Belém, então vai para Belém, vê se o menino está lá. E o menino estava lá. Então, essas coisas, foi um trecho tirado do seu contexto e eles acreditavam piamente que seria assim. E foi assim. Então, essas nuances é que fazem com que muitos textos dos profetas e de Apocalipse sejam interpretados dessa maneira, certo? E aqui eu quero falar com vocês sobre uma coisa que a gente precisa entender quando a gente se aproxima do texto. Nos profetas, a gente tem duas coisas que a gente trabalha em teologia, que normalmente o leigo não usa, mas a gente usa. A gente chama de diacronia e métodos, a gente vai chamar de métodos estruturalistas. Explico para vocês, calma. Isso é uma coisa que a gente pega na teologia lá, só para a gente poder se aproximar do texto. Na diacronia, a gente trabalha uma coisa chamada método histórico crítico. O que é isso? Eles entendem que o texto, ele está, como eu falei para vocês no domingo passado, dentro de um tempo, numa janela, numa conjuntura, num lugar, que eles chamam, uma expressão em alemão, eles chamam de Sitz in Leben, ou seja, um lugar vivencial. Esse lugar vivencial vamos dizer assim, a moldura onde o profeta ele trabalha. Os métodos histórico-críticos, eles mergulham nisso. Então, quando você, por exemplo, enxerga um livro mais acadêmico, que vai pegar, eu trouxe duas brincadeiras aqui só para vocês terem uma noção. Vai passando para vocês, só para vocês terem uma. Pega o índice para você ver como é divertido. Na verdade, quando esse pessoal vai mergulhar nisso, eles mergulham de um ponto de vista único e exclusivamente acadêmico. E aí, esse ponto de vista único e exclusivamente acadêmico, ele gera alguns problemas para nós que trabalhamos o texto de uma forma pastoral e religiosa. Porque eles vão em cima do texto e eles não querem nem saber sobre se aquilo foi ou não foi, se aquilo de fato faz sentido para a fé ou não faz. Então, os métodos histórico-críticos trabalham nessa perspectiva. Daí, quando vocês se aproximarem do texto dos profetas e encontrarem alguém dizendo o que eu disse no domingo passado, mas desmerecendo a questão, vamos dizer assim, pastoral, a dinâmica da fé e tudo mais, cuidado com esses textos, porque eles não vão, por exemplo, para eles, Adão e Eva foi apenas uma narrativa, a Arca de Noé a gente não sabe se existiu, as muralhas de Jericó não caíram, e aí, enfim, é nessa vibe. E isso para a gente gera alguns constrangimentos. Por isso que a gente precisa ter cuidado. Quando se aproximar do texto, tenha em mente o seguinte: sim, havia um lugar vivencial, sim, havia uma conjuntura, sim, tinha uma janela, mas eu não posso perder de perspectiva que eu estou fazendo a minha leitura pastoral daqueles eventos, certo? A outra coisa que a gente trabalha é o que a gente chama de métodos estruturalistas. Qual é a ideia disso? A gente estuda o texto sob o ponto de vista literário.
E aí a gente vê principalmente as grandes, eu vou colocar assim, os grandes quadros, como eu falei antes. Olha, tem o profético, tem o apocalíptico, tem o histórico, tem isso, e eles trabalham dessa maneira. Vamos olhar para o texto, não me importa se isso aqui é verdade ou não é verdade, o que me importa é que o texto existe e ele relata para nós alguma coisa, certo? Quando a gente fala de proféticos, a gente aqui tem, pelo menos assim a gente divide, né? Os grandes profetas e os menores, os profetas menores. Nos grandes profetas, a gente normalmente, quando fala de Isaías, a gente está falando de um camarada que era, vamos dizer assim, um profeta, eu vou colocar entre aspas, tá? Profissional em que sentido? Ele ganhava para fazer o seu ofício. E ele estava sempre, lembra que eu disse para vocês, ele estava sempre nos ambientes palacianos. Agora, tem os outros profetas, os grandes, que são, a gente fala dos profetas estáticos com X. Por quê? Abre comigo, por exemplo, Ezequiel 47. Ezequiel 47. Em Ezequiel 47, eu quero que você veja, é uma visão que Ezequiel tem, e ele diz no verso 1: reconduziu-me então para a entrada do templo, e aí ele começa a ver algumas coisas. E aí, gente, aqui você vai ver uma visão de Ezequiel, aquela visão onde ele vai entrando num rio e água pelo joelho, tal. Como eu posso, por exemplo, à luz do que eu acabei de dizer, interpretar esse texto? Aí vamos para os nossos exercícios, e eu quero que você preste atenção nisso, porque isso a gente vai fazer na literatura, no gênero apocalíptico. Leiam, por favor, do verso 1 ao verso 12. Leiam para vocês, do verso 1 ao verso 12. E a gente vai fazer um exercício. Ezequiel 47, do 1 ao 12. Vamos bem devagar agora, bem devagar. É uma visão, não é? Versículo 1 fala que, e levou-me lá ao lugar, estamos no capítulo 47, certo? Dá a impressão de que ele está tendo essa visão, e lá no êxtase, lá na visão, o camarada está em êxtase, estão levando ele daqui, para ali, para acolá. Você sabe onde começa isso? Abra Ezequiel 40, 1 e 2. Acharam? Lembra? Tinha um lugar, tinha um tempo, e ali ele teve um encontro com o Senhor. E a partir dali, olha o tamanho do êxtase. Capítulo 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. E vou falar um negócio para você. A gente só leu 47. Tudo o anterior são visões dentro de uma. Aí eu te pergunto, lembra que eu falei para vocês que no profético está tudo escrito, ele aponta para o povo e tal. Aqui essa visão, ela começa como uma espécie de orientação, determinação do que o Senhor queria que o povo fizesse. Dá uma série de regras rituais e tudo mais nessa visão. Quase uma mini Torá, um mini Moisés aqui, tendo uma visão com Deus, e Deus dizendo, fala para o povo. E aí chegamos no 47.
Tudo isso foi reescrito. Aqui no 47, eu tenho pelo menos duas maneiras de encarar o texto. Primeiro, se eu encarar o texto sob o ponto de vista histórico-crítico, o camarada vai dizer o seguinte: é um texto que está naquele tempo, naquele lugar, a conjuntura era essa, era isso, e tá bom, acabou. Se é um método estruturalista, isso aqui é uma literatura profética, faz sentido nessa amplitude aqui, é uma narrativa, tal. Acabou. Aí eu te pergunto, e a gente? Como é que a gente interpreta o texto? O que o texto diz aqui? Ele fala de uma experiência que ele está tendo dentro da visão lá. Ele está entrando, água dentro, e tinha água no... Como é que você já ouviu interpretarem esse trecho? Todo mundo já ouviu isso. Como é que você já ouviu? Você já não ouviu? Olha, isso aí, quanto mais fundo você for no Senhor, você vai, chega uma hora que você se deixa lançar, e aí o Senhor é que te conduz. Isso dá uma pregação maravilhosa. Mas aí que vem, dá para encarar todos os textos dessa maneira? Esse é o perigo. Porque quando eu apenas interpreto da forma pastoral, dinâmica na fé, aquela toda, eu posso abrir o texto para interpretações espúrias. Quando quem participou do mini curso sobre interpretação bíblica que a gente deu no ano passado, eu falei um pouquinho sobre isso. Gente pode pegar esse texto, esse ou qualquer outro, e fazer uma bagunça do texto, e ainda defender posições teológicas que são absurdas, mas o cara está usando o texto bíblico. Aí o que a gente faz? Bom, se eu interpretar dessa maneira, eu tenho que pelo menos ter olhado as duas outras coisas lá. Eu tenho que olhar o histórico crítico, eu tenho que olhar o estruturalismo, eu tenho que saber de onde veio, qual era a cultura, feito tudo isso, aí sim eu posso fazer uma leitura disso aqui. De posse esse texto em especial, quando começa no 40, onde Deus começa a dar uma definição ritual para o profeta passar para o povo, ele vem dando ordens. E aí no 47, que seria o final, olha, em linhas gerais, tudo isso que eu estou falando para vocês cumprirem assim, é porque lá do templo, vem a cura. As águas brotam do templo, primeiro pequenininho, mas depois vai se tornando um rio caudaloso. Ou seja, do que eu estou falando, isso, olha, vamos dizer assim, essa mini Torá da palavra, e disso vem cura. E à medida que isso for sendo espalhado pelo mundo, pela terra, vai fazer com que as pessoas elas sejam curadas. E aí vai chegar um rio tão caudaloso que ninguém consegue controlar. É mais ou menos uma ideia de interpretação. Só que isso, gente, não dá para fazer assim, pá. Por isso que, falando um pouco agora do gênero apocalíptico, eu não vou entrar nele. É por isso que a gente não pode simplesmente pegar os textos que estão lá, não só no Apocalipse, mas em outros pedaços. Não posso pegar e é isso, ou é aquilo, porque a gente pode incorrer em sérios equívocos históricos, teológicos, etc. O texto, eu estou lendo inteirinho desde o 40. Quero compreender todo. Existe uma... Depois em casa você lê também. Só que eu dei umas piscadas aqui. Depois existem alguns estudiosos, alguns biblistas que dizem o seguinte: esse trecho, Ezequiel 40 em diante, é o que eles chamam de pequena ou mini Torá de Ezequiel. Então isso a gente precisa entender
que nos proféticos o camarada tem um êxtase, tem uma revelação tal, mas ele não deixa de ser algo que aponta para o povo no específico daqui e agora. Tá? Eu tenho uma outra característica de proféticos. Mas do 40 ao 47 tem várias visões. Tem. Aí o Senhor pega ele, tira daqui e leva para lá, de lá para cá, de cá para lá, né? Isso. Eu estou pensando aqui, ele não está falando porque Ezequiel é um exílio, não tinha sido construído o segundo templo ainda. Né? Ainda não. Então, nesses textos, ele não está citando a respeito do templo que vai ser construído no segundo templo? Também é uma possibilidade, sim. Sim, porque na verdade, aí você pegou na veia. Você pegou na veia o seguinte: que momento é esse aqui, gente? Vamos dizer assim, exílio, fim de exílio, pós-exílio. Os camaradas vão voltar e eles vão construir o templo. Você tem razão, é isso mesmo. Por isso que a gente. Por isso, gente, que a gente não pode, nós não podemos ignorar os aspectos históricos. Não dá. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito curiosa, que acontecia com alguns profetas, que eram algumas manifestações curiosas, né? Por exemplo, comigo, 2 de Reis 3:15. 2 de Reis 3:15. É muito interessante. Olha, 2 de Reis 3:15. Veja que curioso. O que ele pediu para que viesse a palavra do Senhor? Trazei-me o quê? Pode falar. Um músico, ou em outras traduções aí está um tangedor. É assim, né? O que ele está dizendo aqui, meu? Isso que é muito doido isso. O camarada ele profetizava no meio da adoração. Então, naquele ambiente, ele profetizava, que foi o que aconteceu aqui. E aí vem no versículo seguinte lá: assim diz o Senhor, e aí vai. Então, há algumas manifestações que a gente hoje tem muita dificuldade de entender, mas que estão presentes no texto. E a gente, às vezes, fica naquela, meu, como é que é isso? Camarada. Tinha uma outra também que eu quero trazer para você, também muito curiosa. 1 de Samuel, capítulo 10, verso 11. Aqui é um texto bastante conhecido, onde Saul vai num determinado lugar e lá encontra um grupo de profetas. E lá, segundo o texto, o Espírito do Senhor se aposta de Saul e ele começa a profetizar. E vem um ditado muito, né, segundo o texto, versículo 12. Está também Saul entre os profetas, porque a ideia era, o profeta era alguém que estava vinculado a uma escola profética, e reproduzia textos, estudava e tudo mais. Por exemplo, abre comigo, por favor, 1 de Samuel, capítulo 19, verso 18. Pergunta. Então, depois essa escola de profeta não teve mais, né? Porque Saul destruiu tudo, acabou com tudo. Não, as escolas proféticas, elas sempre existiram. Nem sempre a gente tem todos os relatos na Bíblia, mas, por exemplo, agora na primeira metade do século passado, 20, encontraram nas redondezas do Mar Morto cavernas, eles chamam de Qumran, onde lá eles encontraram manuscritos muito anteriores ao tempo de Jesus e muitos no tempo de Jesus. Ou seja, na região ao redor do Mar Morto havia uma escola de profetas ou de estudiosos
que se preocupavam em reescrever ou reproduzir muitos textos que ficaram vivos até hoje, até que encontraram esses textos, que são os conhecidos manuscritos de Qumran. Manuscritos esses, inclusive, encontraram o livro de Isaías, do jeito como está. Ou seja, para aqueles que diziam que a Bíblia era uma fábula e que foi, tem textos lá de 2000 e poucos anos, encontraram dentro dos. Hoje eles estão no museu, no museu lá de Jerusalém, certo? Veja aí no capítulo 1, esse que eu pedi para abrir. Aqui diz: ele e Samuel ficaram onde? No final do texto, na casa dos. Ficaram na casa dos. Não ouvi. Aqui na minha tradução, na casa dos profetas. Não sei se na tua tradução está assim. Os profetas eram chamados de vidente, né? Há uma expressão no hebraico que é uma das expressões possíveis para profeta, que é o Nayut. E aí de repente vem essa tradução Nayot, tá? Mas poderia ter outro. Tem os profetas, no sentido, pode ser Nebi, e daí vem Nebiim, né? Mas a ideia é essa. Então esse Nayot, que pode ser entendido como uma cidade, mas na verdade é casa dos profetas, porque é Nayot, tá certo? Veja no versículo 20, diz que havia um grupo de profetas, Samuel lhes presidia, e aí diz que o Espírito Santo veio e todo mundo profetizou. 1 Samuel 19 e 20, capítulo 19, verso 20. Ou seja, aqui você está vendo que havia sim uma escola, uma casa de profetas, e esse pessoal estava lá. Quando, gente, deixa eu também encontrar aqui, abra comigo, por favor, em 1 de Reis 19. Olha, eu vou ler a partir do verso 13, só para vocês entenderem o contexto, mas é um texto bastante interessante, e eu quero que você, sobre isso que a gente está falando, sobre a escola de profetas, a pergunta que Deus faz para Elias é aquele movimento que Elias fez, mata os profetas de Baal, faz aquele negócio todo, desce o holocausto, queima tudo, mas aí alguém ameaça Elias. Quem? Jezabel. Ou seja, ante a palavra de uma mulher, Elias foge. E aí Elias foge. E, enfim, quando finalmente ele se esconde numa caverna, e, enfim, tem a manifestação de Deus na penha, um vento, tal, até que vem um cicio suave, Deus pergunta para Elias: que fazes aqui, Elias? E aí vem a queixa do profeta, no versículo 14, que ele tem sido zeloso, tem sido extremamente zeloso, mas olha, fizeram isso, fizeram aquilo outro, não sei o que, estão tentando me matar, estou eu sozinho, mais um pouco é mimimi, isso aqui dá um texto lá, uma pregação maravilhosa sobre isso, gente, vocês têm noção, sobre mimimi, povo mimizento, mas enfim, e aí, vem a palavra do Senhor a Elias, e Deus diz para Elias: você vai fazer isso, isso e isso, olhe nos versículos seguintes, versículo 15, 16, 17, e aí no versículo 18, traz uma fala do Senhor aqui, dizendo: conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Aqui a ideia é de que possivelmente isso era uma escola de profetas, gente que havia sido conservada na tradição para que repassasse essa tradição adiante, e Elias achando que estava sozinho.
Porque aqui, quando ele fala Israel, eu quero que você olhe aí, versículo 18, é Israel, e aí seria o Eretz Israel, é a terra de Israel. Não é só Reino Norte, Sul, não, é em toda Israel. Tem gente que ele não sabe, e está lá. E essa escola de profetas, não necessariamente todos profetizavam, né? Na verdade, eram mais assim, tipo, escribas ou alguma coisa assim. A ideia é essa, exato. Por isso que quando eu olho um texto, como Isaías, eu falei para vocês no domingo passado, eu tenho 3 trechos grandes de Isaías. O primeiro, que vai até o 40, depois do 40 ao 55, se não me engano, 55 em diante. Esses trechos são de escolas proféticas, não foi só de Isaías, foi fruto de uma escola profética, entende? Isso é importante a gente entender, ter bem vivo na cabeça, quando a gente se debruçar sobre um texto. Olha, tem um lugar, tem uma janela, tem um modo, tem um jeitão, teve um destinatário original. Isso é o fundamental para a gente entender. Bom, até aqui, tudo bem? Beleza. Agora, quero que você pegue comigo os primeiros cristãos, como eles interpretavam e usaram isso. Eu vou dar alguns exemplos. Abre comigo, por favor, Atos 1, 19. Em Atos 1, 19, você vê um povo reunido ali para tentar colocar alguém no lugar de Judas, certo? E aí 19 fala que, olha, ele foi embora, e vem no versículo 20 um trecho, ele dizendo que é uma citação dos Salmos. Qual é a citação? Fique deserta a tua morada e não haja quem nela habite, tome outro seu encargo. No pé da tua Bíblia você vai encontrar 2 referências a Salmos. Aí eu digo para você, o que eles estão pegando? Estão pegando uma referência, usando o trecho como um texto profético, para legitimar uma ação que eles estavam fazendo naquele momento. Outro exemplo, abre comigo, por favor, Atos no capítulo 2. Atos no capítulo 2. Quando no versículo 15, Pedro está dizendo, olha, eles não estão embriagados, não estão. Isso é o que estava escrito no livro do profeta Joel, e aí ele cita Joel. Eles estão usando um trecho aparentemente fora do contexto, mas é um trecho que eles estão se apropriando para poder dizer que aquilo foi o cumprimento da palavra de Acho que era sempre para validar, né? Validação, exatamente. Percebe como eles usavam? Os cristãos, eles usavam isso o tempo inteiro. E Paulo, quando você pega as cartas paulinas, ele usa isso sempre. Ele vai no Antigo Testamento e em palavra profética ou na própria Torá e reinterpreta ou traz e reinterpreta a luz com os óculos do cristianismo, com os óculos cristãos. Voltando, o que eu preciso que a gente entenda? Proféticos, eu entendo que tinha uma janela, tinha uma história, tinha um destino, tinha um modus operandi, muitos deles fruto de uma escola profética. Eu tenho que entender o que estava por trás, mas ele pode ser reinterpretado sim, só que cuidado para fazer isso, temos que ter muito cuidado, certo? No gênero apocalíptico, aí já muda completamente de figura.
Completamente de figura. Uma coisa que é comum, tanto em um quanto em outro, abre comigo, por favor, em Apocalipse. Eu não vou entrar em Apocalipse agora, tá? Por favor. Mas é só para você ver uma coisa comum. Mas está fugindo da sua cabeça. Não, eu quero, quando falar que vocês sobre Apocalipse, eu quero dar atenção, cuidado. João no capítulo 1, Apocalipse de João no capítulo 1, versículos 9 e 10. Veja aí. João, vosso irmão, companheiro da tripulação, ele estava em qual lugar na ilha dele? Ele sofreu o degredo, né? Ele estava no exílio, lá por conta provavelmente de perseguição, e ao invés de matarem-no, jogaram ele lá. E o texto em seguida diz: achei-me em. Como é que está a expressão aí? A minha está espírito, e a sua? Aqui eu quero chamar a tua atenção. Esse espírito está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula ou minúscula? Olha aí o A texto. minha está maiúscula. Maiúscula. A sua está maiúscula? Porque a nossa está só. Eu fui arrebatado no Espírito. Ah, tá. Aí no espírito é com E. Sim. Mas eu achei em espírito, como muitas de vocês estão, é com letra minúscula. Que aí é a ideia do espírito humano. Ele, o seu espírito, foi para algum canto. E aí o que é curioso, porque vamos para o texto. Versículo 17. Quando ele tem isso, tem a visão em espírito, o que acontece com ele? Caiu como morto. O cara simplesmente. Isso aqui é uma coisa muito curiosa, porque, gente, é por isso que eu bato muito nessa coisa. A gente tem que ler o Antigo Testamento para fazer sentido, porque aí o sentido vai mais fundo. Vocês se recordam quando o homem foi criado e estava lá? O que precisou para ele ser, como diz o texto, alma vivente? Precisou do quê? O sopro, que seria, né, o rua, né, o sopro. Se fosse no grego seria o pneuma ou o pneuma, seria o vento, que é o espírito. Se o espírito sai dessa carcaça e vai para outro canto, o que acontece com a carcaça? Bonecão de posto, sabe? Tirou da... É mais ou menos isso. Então, aqui há uma confluência no que acontecia nos profetas, no gênero profético e no gênero apocalíptico. Todos eles, eventualmente, tinham um êxtase. Querem ver um outro exemplo? Abram comigo, por favor, no livro de Daniel. No capítulo 10. Abre comigo, Daniel 10. Acompanhe agora, versículo 1, ele está dizendo: olha, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, me foi revelada uma palavra. E aí ele está dizendo, versículo 2: durante 3 semanas ele entra num jejum. No versículo 4, no 24º dia do primeiro mês, às margens do rio, ele tem uma visão. No versículo 7, fala que só ele viu a visão, enquanto que os que estavam com ele se apavoraram, tiveram um surto de pânico lá e foram embora. Versículo 8, só ele ficou sozinho. Versículo 8 no final, o que diz? Não restou força alguma em mim, a cor do meu rosto se mudou, perdi o vigor. Versículo 9, desfaleci, caí com o rosto em terra. De novo, o espírito se encontra com algo que o cara simplesmente despenca.
Então, essas manifestações, elas acontecem tanto de um jeito, tanto nos proféticos quanto no apocalíptico. E aqui, gente, Daniel, a gente quando for tratar de literatura apocalíptica, a gente vai falar muito de Daniel, tá? Tem algumas coisas em Daniel que me assombram. Uma delas, deixa eu pegar aqui, abre com Daniel 12. A minha tradução diz no versículo 4: no final, última parte, qual é a expressão que vocês têm aí? Conhecimento se multiplicará. E o conhecimento. Algumas traduções estão aí, a ciência se multiplicará. Certo. Pare para pensar comigo. Quando a gente fala de ciência que se multiplica no sentido global, em nenhum momento da história nós tivemos isso. Em nenhum momento. Hoje, quando você, por exemplo, pega e coloca, digita qualquer coisa no Google, você tem qualquer informação sobre qualquer coisa em qualquer lugar. Você acredita que aquela informação é certa? Não, isso que é o pior. Mas enfim, a rigor, a ciência no sentido lá, né, ela se popularizou, se globalizou de uma maneira tal que você fica assim, caramba, Daniel tinha razão, porque se a ciência se multiplicou dessa maneira, é porque a gente já está vivendo os dias do fim. Isso é uma leitura apocalíptica. Marco, eu entendo um pouquinho diferente essa Sim, parte. pode falar. Olha, quando ele fala assim, quando porém Daniel disser as palavras e sela o livro, ele está falando de que livro? O livro de Daniel, não é? Esse livro que ele passou agora. O livro de Daniel. Sim. Sim. Ele está falando para selar o livro até o tempo do fim. Sim. Muitos o esquadrilharão. Esquadrilharão o quê? O livro. O livro. O livro de Daniel. Sim. E o saber se multiplicará. Que saber? O Ah. saber é o entendimento a respeito do livro das profecias de Daniel. Isso que eu entendo. Vamos Não acho que discutir tem isso. nada a ver com ciência. Vamos Tem a ver discutir com isso. com o entendimento das profecias. Faz sentido, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Tá falando pra Nunca gente. tinha pensado dessa maneira mesmo, mas vamos conversar sobre isso sim. Eu entendo assim. Não, Né? Não faz sentido. E faz sentido dentro do que a gente estudou, que é o contexto, a conjuntura, o lugar, o tempo, a Eu não janela. acho que tem a ver com ciência, eu acho Sim. que tem a ver com conhecimento e entendimento do próprio livro de Sim. Daniel. Faz sentido sim, ô Regiane. Beleza? Gente, isso é muito doido. E realmente eu fico pasmado com essas coisas. Muito pasmado. Faz sentido para vocês isso tudo? Faz sentido. Vamos orar, gente? Vamos? Muito bom estar com vocês. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor. E te agradecemos, Senhor Deus, pela tua igreja aqui e que a muitos tem ajudado. Obrigado, Para a Senhor. honra e glória do teu santo e bendito nome. Abençoa o nosso irmão de gente, também seu filho, sua esposa, seus parentes, Obrigado, para Senhor. que tudo seja feito para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor. Sempre. Amém. Amém.